Mas uma outra coisa aqui que o senhor é especialista também é a tal das ondas gravitacionais, né? Sim. A gente já falou um pouquinho aí, mas vamos falar que também veio lá do Einstein, né? Sim, o Einstein que bolou, né? Exatamente. Que bolou tudo lá. E ele também duvidava, né? Do mesmo jeito dos buracos negros, né? Ele também duvidava. Sim. E vamos lá. Então, ondas gravitacionais. Ele fez uma previsão a respeito dessas ondas, porque você tem as equações de Einstein e aí a gente faz uma coisa nas equações de Einstein que nós chamamos de aproximação de campo fraco. É uma pequena perturbação que a gente joga ali nas equações, que a gente toma... Enfim, não sei se eu posso usar por causa de termos técnicos, mas enfim. Pode falar à vontade. Então você tem a métrica ali, você assume uma métrica que é uma métrica de espaço plano, mas uma pequena perturbação. Essa pequena perturbação seria a onda gravitacional. E quando ele faz as contas, no fim das contas, ele chega numa equação de onda. Então, peraí, eu consigo prever aqui, dada a relatividade geral, quando eu faço a aproximação de campo fraco, eu consigo fazer previsões da existência de uma onda. Então, peraí, calma aí. Enfim, isso, se eu não me engano, ele publicou em 1916. 1916 ou 1915, mas eu acho que foi em 1916 que ele publicou esse artigo, tá? E de fato, assim, ele achava que, tipo, acreditava naquilo como sendo um bom joguete matemático, porque, tipo, mano, se existe isso aqui, não tem como detectar, é impossível detectar. Exatamente. E é legal contar um pouco da história, porque o que acontece? E isso ficou um pouco às escuras, assim, ninguém tava dando muito bola para isso e tal, né? Eu não vou lembrar em que período que voltaram a dar alguma importância. Eu sei que um cara que foi um grande ícone foi um pesquisador norte-americano chamado Joseph Weber, que foi quem construiu o primeiro detector de ondas gravitacionais. E aí esse detector de ondas gravitacionais, ele tinha o formato cilíndrico. Na verdade, era uma massa, a gente fala muito hoje dos detectores, são esses detectores a laser, né? Isso. Só que a primeira geração de detectores eram massas ressonantes. Então, o que isso supunha, né? Primeiro, o que acontece quando uma onda gravitacional ela passa? A onda gravitacional, quando ela passa, ela gera o que a gente chama de efeitos de maré, acelerações relativas entre dois pontos. Enfim, ou seja, se eu tenho uma partícula pontual, uma onda gravitacional passa, ela não vai fazer nada com essa partícula. Agora, se eu tenho duas partículas, ela vai gerar uma aceleração relativa entre essas duas partículas. E aí nós vamos conseguir detectar. Exatamente. Aí passou então numa massa ressonante, então ela vai fazer vibrar os modos ressonantes dessa massa. No caso ali, eu não lembro qual material que era. E aí ela vai fazer vibrar aquilo, e aí ele colocava ali uns cristais piezoelétricos para transformar aquele sinal mecânico em sinal elétrico, e no fim das contas ele construiu 2 detectores para análise de coincidência. Diz que detectou um montão, mas nunca ninguém conseguiu retomar isso aí. E, enfim, depois vieram outras gerações de detectores, né? Isso trouxe um boom, né, para a área, e começaram a ser construídos primeiro detectores de ondas gravitacionais de massa ressonante. Então você tem... Isso aí nunca acabaram, porque nunca detectaram. Nunca detectaram nada. Nenhuma. Aí, tipo, você tem lá nos Estados Unidos o Allegro, você tem o... Agora não vou lembrar o nome, mas tem um na Austrália e tem o brasileiro, né? Não sei se o pessoal sabe, só que nós aqui no Brasil, nós temos, assim, não tá funcionando, mas nós fez inclusive corrida em 2015, tá? Temos um detector de ondas gravitacionais chamado detector Mário Chamber, que funcionava no prédio Mário Chamber, na USP, que é o pessoal lá da matéria condensada, onde ali o pessoal tem tecnologia criogênica, né? Óbvio, você precisa resfriar muito o detector. E era um detector ressonante esférico, né? Que traz toda uma característica muito interessante, que é o único tipo de detector, que é capaz de determinar sozinho a direção da onda gravitacional no céu. Isso é sensacional. Né? Enfim, acabei de ter junto com o pessoal do Grupo Graviton, que é liderado pelo professor Odílio Aguiar, a gente acabou de ter aceito aí um artigo onde a gente revisita esse detector e recalcula a curva de sensibilidade do detector e tal. Enfim, a gente está tentando um investimento aí para tentar retomar, mas é claro, é muito difícil competir hoje com essa geração de detectores. Mas esses aí, eles teriam a chance de detectar alguma coisa? É muito difícil. Tem, porque qual que é o grande problema desses detectores ressonantes? Né? Eles funcionam numa frequência muito específica, entendeu? No caso, por exemplo, do Chamber, é em 3 kHz. Então, tipo, você está muito limitado em eventos, né? Tipo, é uma banda muito pequena, é uma banda curta. A gente busca soluções, né? Sempre você tem lá uns transdutores que podem alargar um pouco essa banda e tal, só que esse é o grande ponto. Só que ele é um tipo de detector que ele é concebido para justamente tentar enxergar alguns tipos de evento. Então, ele pode detectar. Ele é capaz de detectar uma onda gravitacional, né? Só que naquela faixa específica. Então, ou seja, sendo naquela faixa específica, fontes específicas. Por exemplo, fontes de uma coisa que nós chamamos de modos quase normais de estrelas de nêutrons, tá? Que assim, você tem uma estrela de nêutron, ela tem a estrutura interna ali, que tem um montão de partícula, nêutrons, prótons, elétrons, enfim, muons, e essas partículas estão interagindo, então elas
causam pequenas oscilações, tanto radiais, que essas não são, e oscilações não radiais, que, enfim, não vou ficar detalhando porque é extremamente complexo, né? E aí essas oscilações não radiais que ocorrem em estrelas devido a essa interação da estrutura interna da estrela. Então seriam ondas gravitacionais geradas não pela colisão, fusão de dois pela objetos, própria estrela. pela própria estrela. Pela própria estrela. Legal. E aí, esses modos, eles emitem onda gravitacional. Inclusive, isso existe astereomologia. Eu não sei falar essa palavra. Astereomologia. Que é estudar ondas sísmicas nas estrelas. Ondas sísmicas nas estrelas, perfeito. São ondas sísmicas, só que estrelas de nêutrons que geram ondas gravitacionais. Nossa, isso aí é um então, negócio sensacional. aí o Chamber ele é apto a detectar alguns modos desse tipo de estrela, entendeu? Então é bem interessante. Mas enfim, aí tem outros eventos ali que seriam possíveis, tipo, por exemplo, o que a gente chama de bursters, que são aqueles eventos que são cataclísmicos, como, por exemplo, uma supernova, porque, tipo, você não tem uma frequência bem determinada, então ele tem uma banda de frequência, ele é um pico, só que ele tem uma banda de frequência enorme e pode ter uma parcela de energia na frequência do Chamber desses detectores ressonantes, eles podem pegar e detectar, achar alguma coisa, né? Mas enfim. Então estão dando uma retomada nisso aí. A gente foi aceito o artigo agora. Mas é só aqui ou existe essa vontade aí no resto do mundo de meio reativar isso? Olha, hoje o negócio é interferometria laser. Interferometria laser. Tá. Hoje o negócio é interferometria laser. Aí dentro da interferometria laser nós temos o LIGO Advanced, né? Nós temos o Virgo, que fica na Itália, nós temos o CAGRA, que eu não tenho certeza se está funcionando o CAGRA, mas já existe uma curva de sensibilidade que compõe os dois detectores da colaboração LIGO, o detector Virgo e o CAGRA. Né? Você tem lá a curva de sensibilidade. Enfim, é claro que eles vêm detectando ondas gravitacionais e a esperança é que as próximas detecções ocorram por vias dele, por vias desse conjunto de detectores. Né? Tem outros detectores. Bom, para quem só dando uma pincelada aqui, um detector desse ele funciona justamente de que forma, né? Então chega a onda gravitacional, você tem aquele detector, são 2 braços, cada qual 4 quilômetros, né? 2 braços gigantes, né? E o caminho óptico que o laser faz dentro desses braços é muito maior do que o próprio tamanho dos braços, porque quanto maior o tamanho do braço, quanto maior esse caminho óptico, mais sensível vai ser, né? o detector. Então passou a onda gravitacional lá, essa onda gravitacional. Então assim, você tem um emissor de laser, ele vai passar por um espelho divisor e esse feixe ele vai ser dividido entre esses 2 braços. Né? Então, esses 2 braços vão refletir em espelhos, vão voltar para esse espelho divisor e vão se reconstruir, gerando um padrão de interferência que vai ser observado num fotodetector. E aí, basicamente, o que acontece é qualquer variação. Então, se não tiver acontecendo nada com ele, você tem um padrão de interferência específico. Agora, se acontece qualquer coisa, esse padrão vai mudar. Então, aí tem toda uma questão tecnológica ali, de isolamento sísmico. Não pode ter caminhão passando, tudo é complicadíssimo. Nada, é complicadíssimo. E aí, você tem toda uma tecnologia que envolve, inclusive, inteligência artificial e tal, vários métodos aí para análise de dados, para você conseguir separar vários canais de ruído distintos e tal. Eu participei de uma tese de doutorado recentemente do pessoal... Na verdade, o grande trabalho aí é tirar ruído, né? É tirar ruído. E aí o que sobrar você tentar... É pesadíssimo. Então tem gente, eu participei de uma tese de doutorado que é uma técnica basicamente para reconhecimento de ruídos que eles chamam de glitches, que são aqueles ruídos que você não consegue identificar, a natureza desses ruídos dentro desses detectores, né? Mas para eles não serem confundidos com candidatos. Então a onda gravitacional vai passar, ela vai fazer o quê? Ela vai mexer cada um dos braços de um jeito diferente, né? Porque o que a onda gravitacional ela faz, ela tem aquele movimento, tipo, ela dá uma... quando ela passa, ela diminui o tamanho do objeto e dá aquela engordadinha, depois ela dá aquela... Scratch squeeze, que a gente chama. Isso. É pegar a bola e ficar apertando ela. Exatamente. Assim. E faz isso em direções distintas ali, os devidos modos de polarização da onda gravitacional. Então a onda gravitacional passou, excitou ali, fez isso, então você vai ter um padrão, você vai mudar o padrão de interferência e os caras têm toda uma tecnologia para identificar, enfim, tem um montão de template e tudo mais e tal. Mas aí primeiro você primeiro simula isso, né? No computador. Exato. Tipo, como que seriam 2 buracos negros colidindo? Perfeito. Aí você vai ter esse seria o padrão que ele geraria. Exatamente. Estrela de nêutron e buraco negro. Esse seria o padrão. Exatamente. E aí, é aí que, só para o pessoal entender, é aí que meio que entra a inteligência artificial, né? É você pegar o padrão que você simulou, que é aquele padrão limpo, né? Sim.
e sair passando ele em cima do dado para ver se ele vai casar ali em algum lugar, exatamente, né? Depois de limpar e processar e tudo. Para o pessoal que tem, enfim, inteligência artificial aí, muito útil. Muito útil mesmo. A inteligência artificial é extremamente útil no contexto da ciência hoje, da astronomia, da análise de dados e tudo mais. E aí, voltando na onda gravitacional, o senhor falou antes daquela onda gravitacional de fundo. Sim. Que aí seria uma outra origem, né? Então. Essa onda gravitacional, na verdade... esse fundo aí. Sabe essa detecção que fizeram agora? Esse nanograve, na verdade, o que eles detectaram foi um sinal que provavelmente de super buracos negros aí do universo primordial que compõe essa onda gravitacional de fundo. Entendi. Tá? Enfim, a probabilidade... Seria detectado uma partezinha, então. Sim, exatamente. Eu acredito eu penso que essa colaboração nanograve aí, ela deve ser das mais promissoras aí para detecção e para se compor. Óbvio, e tem outros detectores. Por exemplo, você já ouviu falar do LISA? Vai ser lançado, né? Vai ser lançado, exatamente. Se eu não me engano, ele vai estar dedicado também a essas ondas gravitacionais de fundo aí do universo primordial. Enfim, se junta aí o que se obtém aí com nanograve, mais LISA e alguns outros detectores aí. Tem outros projetos aí de detectores espaciais aí. Os chineses sempre estão querendo fazer de tudo, né? Uhum. Enfim, o sonho é, num futuro breve aí, se compor um mapa parecido com essa radiação cósmica de fundo. Mas o que o nanograve detectou foi algo que vai compor isso. Entendi. É isso mesmo. É muito interessante, né? A detecção do nanograve. Como foi feito, Foi né? muito legal, né? Muito anos, legal. né? 15 anos, né? De 15 dados. anos, 15 anos de dados. Tá Inclusive, eu acho que um dos melhores vídeos que eu vi a respeito foi o seu, viu? É mesmo? A respeito Obrigado aí, valeu. Eu acompanhei lá ao vivo, lá os caras falando. Lá, foi legal demais. Foi legal, né? Foi legal. Pô, os caras pensam, cara, com o sinal de pulsar, cara. Os caras com o sinal de pulsar, os caras pegam o time delay ali do sinal de pulsar. Nossa, que muita coisa precisão, né? Impressionante, né, cara? Impressionante.